Olá, eu sou Jonathan Suzuki e seja bem-vindo a mais uma grande aula de Intra-redes e Comunicações. Hoje estaremos vendo um pouquinho mais sobre codificação de linha. Você deve se lembrar, ou não, porque já fazem mais de 6, 7, bastantes aulas que a gente viu essa matéria e todo mundo sabe que matéria dada é matéria esquecida. Codificação de linha é o tipo de notação que a gente usa para enviar um sinal de um computador para o outro. Ou seja, se eu quero mandar um bit 1 para um computador, o que eu vou mandar? Eu vou mandar um pulso retangular? Eu vou mandar uma exponencial? Eu vou mandar uma biquadrada? Eu vou colocar 0 sendo 0? Eu vou colocar 0 sendo uma logarítmica? Não sei. Bem, codificação de linha estabelece meio que um padrão para isso. E tem duas características principais nela. A primeira é se ela retorna para zero ou ela não retorna para zero. Aqui vai ter um exemplo de que ela não retorna para zero, um exemplo de que ela retorna para zero. O outro tipo é que tipo de sinalização a gente vai usar para cada bit. A gente vai falar assim que a gente vai usar um pulso retangular e a gente vai chamar ele de PTT. O primeiro tipo de sinalização é chamado de sinalização polar. Sinalização polar é quando quando você quer mandar um bit 1, você vai mandar um pulso positivo, e quando você quiser mandar um bit 0, você vai mandar um pulso negativo. Outro tipo de sinalização é a sinalização on-off. Quando você enviar um bit 1, você vai enviar um pulso positivo. Quando você quiser enviar o bit 0, você vai enviar nada. O outro tipo é sinalização bipolar, em que você vai mandar um pulso... Quando você quiser mandar um bit 1, você vai mandar um pulso positivo. E se você quiser mandar um outro pulso 1, ele vai ter que ser um pulso negativo. Quando você for mandar um pulso 0, você manda 0, ausência de sinal. E é sempre assim, o bipolar, sempre que você enviar o próximo 1, ele sempre vai ter o pulso invertido do pulso anterior 1. Existe também um outro tipo de sinalização chamado codificação Manchester. Na codificação Manchester, ela não retorna para 0, e os pulsos 1 são desse formato, e os pulsos 0 são o inverso desse formato. Mas, como sempre nessa matéria, nós estamos interessados em descobrir a densidade espectral de potência desses sinais. E aqui existe uma demonstração louca, que eu não sei nem como a gente chegou nela, mas a gente vai chegar nessa fórmula aqui. Pam. Ela parece uma fórmula meio do mal, da primeira vez que você olha. Na verdade ela parece bem do mal mesmo. Então, para resolver essa fórmula grandona aqui, nós vamos separá-la em duas partes. Nós vamos primeiro resolver a parte em vermelho, que é essa aqui do Rzão. Já vou explicar mais ou menos o que ela significa. E depois nós vamos resolver essa parte aqui em azul do sinal no domínio da frequência. A fórmula geral para esse Rzão de N, ele vai estar aqui. E ele basicamente fala como é que o bit atual, o sinal do bit atual, se relaciona com o bit futuro. E é mais ou menos isso. Eu vou fazer um exemplo, espero que fique mais claro. Nós vamos calcular a densidade espectral de potência de um sinal polar que não retorna para zero. Se a gente pegar aqui a parte do Rzão, vamos começar calculando Rzão de 0. Rzão de 0, ele vai pegar a fórmula, ele vai pegar a relação de um bit do seu sinal, ou seja, A0 com A0. Bom, existem duas possibilidades. Ou A0 é 1, então teremos 1 vezes 1, ou A0 é menos 1, que teremos menos 1 vezes menos 1. A probabilidade de A0 ser 0 é 1 meio, e a probabilidade de A0 ser menos 1 também é 1 meio. Para calcular o R1, a gente vai ver aqui, nós podemos ter as combinações 0, 0, 0, 1, 1, 0 e 1, 1. Bom, para a combinação 0, 0, nós vamos ter menos 1 vezes menos 1, isso vai dar 1. E lembrando que a gente está falando que 0 é menos 1 porque essa é a codificação polar. A gente vai ter 0 e 1, que vai ser menos 1 vezes 1, que vai dar menos 1. Nós temos 1 e 0, 1 vezes menos 1, que também dá menos 1. E 1 e 1, que é 1 vezes 1, que vai dar 1. Somando
esses termos multiplicados pelas probabilidades deles acontecerem, existe 1/4 de chance de acontecer o 00, 1/4 de chance de acontecer 01 e assim por diante, nós vamos ter que o valor de R1 é igual a 0. Nós podemos fazer isso também para R2. Se a gente for ver, R2 vai comparar o A0 com o A2, que vai ser basicamente 000, 001, 0 e assim por diante. Mas, no final das contas, se a gente tirar essa linha, essa coluna do meio aqui, que ela não nos interessa, a gente vai perceber que vai dar, fazendo as contas certinhas, a gente vai perceber que vai dar a mesma coisa que pro R1, vai dar 0. R2 então é igual a 0. R3, de novo, a mesma história, a gente só vai ter mais números, mas no final vai dar 0, essa soma vai dar 0. E no final nós chegamos à conclusão que a parte de Rzão é igual a 1. Resolvida essa primeira parte, nós podemos ir para a segunda parte, onde nós temos nosso P de t. Nosso P de t, nesse caso, ele é um pulso retangular. Para fazer essa parte, você tem que lembrar então que esse tipo de pulso retangular, que começa em -d/2, ele tem essa transformada de Fourier. O deslocamento no tempo tem essa transformada, e se você aplicar o módulo desse lado, a gente percebe que esse termo aqui some, e nós temos a densidade espectral de potência do nosso sinal polar, que não retorna para zero. Agora vamos fazer um exemplo um pouco mais complicado. Um exemplo de uma sinalização bipolar que não retorna para zero. Bem, então vamos começar pela parte do Rzão. Essa parte do Rzão aqui, ela é bem mais chatinha, porque no bipolar, lembra, ele troca de cima para baixo, de baixo para cima toda vez que tem um novo sinal positivo. Para o nosso R0, a gente pode ter A0, ele pode ser 1, e ele vai ser 1 vezes 1, ou -1 vezes -1. Porque, lembra, dependendo de onde esse sinal começou, a gente não sabe se o primeiro sinal 1 vai ser um positivo ou se o primeiro sinal 1 vai ser um negativo. Ainda bem que isso não importa, porque 1 vezes 1 dá 1 e -1 vezes -1 igual a 1. E aí? Então, ou ele pode ser 0, e no caso 0 seria 0 vezes 0, dá 0. Então, R0 é igual a 1 meio de chance de ser 1, vezes 1, mais 1 meio de chance de ser 0, que é 0, temos 1 meio. Para o R1, nós vamos ter 2 bits. No caso, de novo, 00, 01, 10, 11. Para o caso 00, nós vamos ter 0 vezes 0 é igual a 0. Para o caso 01, 0 vezes mais ou menos 1 também é 0. E no caso 10, mais ou menos 1 vezes 0 também é 0. E no caso 11, nós vamos ter 1 vezes -1, porque lembra, ele sempre inverte, igual a -1. E caso tivesse ao contrário, -1 vezes 1, igual a -1 também. Então, a probabilidade de ser 00 é 1/4, a probabilidade de ser 0 é 1/4, 01 é 1/4. Então nós temos que R1 é igual a -1/4. Ok. Para R2, a coisa fica um pouquinho mais louca. Eu vou colocar aqui do lado e eu não tenho certeza se eu tenho poder mental para abstrair tudo isso na minha imaginação. Então nós temos aqui do lado, vocês podem ver que a gente pode tirar essa coluna aqui do meio de novo. E nós vamos ter essas contas aqui. E nós vamos ver que isso é igual a 0. E pro R3, se você for fazer as contas certinho, você vai perceber que ele também vai dar 0, resultando que esse termo, que essa primeira parte dos Rzões, vai resultar em 1, menos 1 meio, não, em 1, menos 1 meio cosseno de cosseno. A parte de P de t segue praticamente igual ao sinal polar, e nós chegamos à expressão usando aquele
1 meio mais 1 meio de cosseno é igual a seno ao quadrado, nós chegamos à expressão da densidade espectral de potência do nosso sinal bipolar, que não retorna para zero. Bom, eu acho que é mais ou menos isso para calcular a densidade espectral de codificação dos diferentes códigos de linhas. É isso. E eu vejo vocês no futuro.